Boa noite a todos, aos amigos e irmãos presentes, encarnados, desencarnados, e aos nossos amigos do outro lado da telinha, né, que também nesse momento nos assistem. Falar de justiça, de direito, são reivindicações que a todo momento, ou nós, ou aqueles com quem cruzamos, né, os ambientes aonde estamos, sempre há alguém falando sobre a justiça e sobre o direito. Nossos filhos, desde pequeno, já pedem por seus direitos, que seja feita a justiça, que eles querem fazer isso ou aquilo, e nós temos que decidir justamente pelo melhor para eles. Ao mesmo tempo, nós precisamos entender um pouco qual é o significado de justiça e qual o significado de direito. E aí nós temos, e eu gosto sempre de mostrar, né? Eu estou utilizando o livro Tomo 2 do Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, tá? Por quê? Porque ele traz aqui já um resumo de várias obras, né, das obras básicas, onde a gente encontra uma descrição muito interessante sobre a justiça, por exemplo. E ele nos diz assim: pode dizer-se que a justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Tais direitos são determinados pela lei humana e pela lei natural. Aí a gente já puxa um outro vagão para o nosso trenzinho. Quais são as leis naturais? Ou o que é lei natural? Lei natural são as leis divinas, que naturalmente nascem conosco. Mesmo que, por muitas vezes, nós não tenhamos consciência e ciência do que elas representam e que elas estão, sim, em nós, ou seja, no nosso pensamento, no nosso conhecimento, desde o momento em que nos tornamos seres inteligentes. Quando Jesus disse que nós somos a imagem e semelhança de Deus, uma das razões desse dito era nos mostrar que toda bondade, todo o amor, todo o entendimento de justiça e de direitos estão em nós, porque Deus nos fez assim. Porém, a gente sabe que é uma coisa que se arrastou um pouco, né? E nem sempre a gente consegue, como disse Kardec, né, fazer com que a justiça seja o respeito aos direitos dos demais. Porque se respeitar é entender que precisamos respeitar o outro. Aristóteles, isso muito
antes de Cristo, ele nos disse, no ano 7 antes de Cristo, né, para ele, justiça é uma palavra muito conhecida de todos nós, onde o termo justiça é muito falado, usado em discursos, declarações, livros, etc., sempre invocando a necessidade de ações que sejam justas para todos, inspirando as pessoas a agirem com a justiça. Mas ele novamente pergunta: o que é justiça? E no dicionário, por exemplo, nós temos a definição que diz qualidade ou caráter do que é justo e direito. Mas além dessa definição, nós podemos verificar que em diversos contextos o termo justiça pode ser aplicado e com isso ter definições totalmente diferentes. Por exemplo, a justiça como um exercício de poder, um princípio moral, uma aplicação da lei, uma jurisdição do exercício de justiça como nos tribunais. Vejam que então esse enfoque de justiça, ele é muito relativo para os homens em função de como ele está sendo aplicado, né? Por exemplo, pelo poder. Então, é justo que eu, como o dono da empresa, delegue aos meus funcionários os deveres que têm que cumprir. É justo que eu apenas acompanhe o trabalho deles, porque eu lhes pago o salário para o sustento e pela atividade que praticam. É uma justiça em função do poder. Eu posso, eu mando, e isso é justo. Sim, é justo. Quando feito realmente respeitando o direito do outro. Porque só não tem base no meu direito de mandar, mas tem que ter base no direito do outro enquanto um servidor. Então, eu não posso exigir do outro sem dar a ele também os seus direitos. Vai trabalhar num frigorífico, vai ter que ter roupas adequadas para aquele trabalho. Senão, não estarei sendo justo. Estarei vendo apenas os meus direitos em mandar os funcionários ao trabalho, mas não estarei sendo justo com os meus trabalhadores. Se a eles também não lhes der o respeito, o direito justo de condições desse trabalho. Há a justiça das leis, né, dos tribunais, onde, de acordo com as leis humanas, o ser humano é julgado para provar ou não a sua inocência. Porque, na verdade, o justo seria, pela lei natural, que todos somos inocentes, até que se provem a nossa culpa. Então, quando se vai a um tribunal, deve-se ir para provar não que se é inocente,
mas que não se é o culpado, porque inocente nós já somos. Mas na justiça humana, reverteu-se um pouquinho esses quadros. Por quê? Porque o homem, ele ainda não acredita completamente em si. Porque se ele acreditasse plenamente em si mesmo, ele também acreditaria plenamente no outro. Mas, por conhecermos as nossas próprias limitações, também temos um medo, a insegurança de acreditarmos no outro. Na Grécia Antiga, os filósofos, eles iniciavam conversas sobre a questão da justiça. Os gregos sempre deram grande importância à ideia da justiça. Contudo, inicialmente, a justiça não era tão justa. E eu acho muito interessante essa passagem, porque isso na Grécia Antiga, a justiça não era tão justa. A ideia de justiça era praticada apenas por nobres, que seguiam uma espécie de tradição e não havia nada escrito. Então, eles faziam de acordo com os seus direitos. E implicava em deveres para o outro. E eu estou falando de antes de Cristo. Estou falando da Grécia Antiga, séculos antes de Cristo. Agora vejam que, infelizmente, passaram-se os 7 séculos, mais 2000 anos, e nós continuamos nem sempre sendo justos. Por quê? Por que será? Porque a ideia de justiça, ela começou a evoluir nesse século 7 a.C., embalado também por algumas mudanças do contexto social, porque o que aconteceu? Muitos que eram empregados começaram a trabalhar e adquirir e deixaram de ser escravos, mas não se tornaram nobres. Mas era uma classe atuante e precisou reivindicar direitos. E ali, então, começou-se a escrever sobre as leis escritas de direitos e justiça. Sócrates Aristóteles, já tinha uma visão diferenciada sobre analisar a todos como iguais. Que a lei fosse, então, feita de forma que todos tivessem direitos e deveres cobrados da mesma forma. Claro que de acordo com aquilo que praticavam, mas não por quem eram. Chamaríamos hoje, então, de direitos humanos. Todos somos iguais, perante a lei, perante a justiça, todos temos direito de... Mas
Na prática, as coisas ainda não acontecem assim. E Aristóteles não considerava como justiça sair distribuindo tudo de igual forma a todos, mas sim dar mais a quem merece, mas e dar menos a quem merece menos. Ou seja, ao melhor cantor, o melhor microfone, ao melhor motorista, o melhor carro. Tudo baseado no mérito do indivíduo. Já a justiça comutativa equilibrava de certa forma. Para quem tinha muito, tinha mais responsabilidade. Para quem tinha menos responsabilidade. Mas nós estamos numa casa espírita, eu não preciso ficar falando de direitos, né? De justiça, o que Sócrates achou, o que Aristóteles comentou e assim por diante, né? Mas a justiça é um termo que está sempre no presente. E ela foi incluída na língua portuguesa a partir do século XIII. Estamos no século XXI. 21? É, 20, 21. Né? Estamos no século XXI. Agora vocês vejam quão pouco tempo nós começamos a falar sobre a justiça, né? Ela vem com um caráter de algo que está em conformidade com o direito e o que é justo, mas novamente entra aquele fator, o que é direito e o que é justo? E direito, a gente pode dizer que vem do latim, que é direito, que significa que segue regras predeterminadas ou um dado preceito. Direito é aquele que segue regras ou a um dado preceito. Quer dizer, para nós é direito o casamento, né? Hoje, entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. Em outros lugares, é direito ao homem apenas casar-se com várias mulheres. Então, o direito, ele se atribui de acordo com os costumes, as civilizações. E é através desses direitos, desses costumes, que vai se escrevendo as leis de um povo. A base do direito concentra-se nas relações sociais. Quando nós começamos a convivência, nós começamos a estabelecer o quê? Direitos e deveres. Não é justo que só eu lave a louça. Então, nós vamos dividir. Não é justo que só eu lave a roupa. Então, eu lavo, você estende. E nós dividimos os direitos e os deveres. Na convivência familiar, na convivência social, nós começamos a construir as nossas leis de justiça, incluindo nelas sempre o direito e o dever. Dito isso, nós lembramos que, tendo os homens formulado leis apropriadas a seus costumes e caracteres,
elas estabeleceram direitos mutáveis com o progresso das luzes. Ou seja, voltando ao exemplo do casamento, até pouco tempo atrás, o único casamento reconhecido pelas leis civis era o de um homem e uma mulher. Agora, ao acender das luzes, nós temos a lei aceitando as outras formas de casamento ou as outras maneiras de união entre seres humanos, que podem ser, então, intersexuais ou assexuais, é isso, né? Bissexuais. Né? Nem sempre, pois, é acorde com a justiça o direito que os homens prescrevem. Porque será justo só um homem poder casar com 12 mulheres? Não seria justificável a mulher casar-se com 12 homens, se ela assim o desejasse? Mas são as leis humanas. Ademais, este direito regula apenas algumas relações sociais, quando é certo que, na vida particular, há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. E aqui, nessa palavrinha, é que vem o início da nossa fala. Somos a imagem e semelhança do nosso Pai. Ou seja, a nossa consciência é a maior e melhor lei de justiça. Porque ela sempre sabe, mesmo quando nós fazemos de conta que não a percebemos. Por quê? Porque a lei de justiça, direito e justiça deveriam ser sinônimos perfeitos, ou seja, deveriam expressar a mesma virtude, pois se aquele significa o que é justo, esta se traduz por conformidade com o direito. E aí, com efeito, o fundamento da justiça, segundo a lei natural, aquela imutável, que vem do divino, está, como disse o Cristo, queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. Dessa forma, não sendo natural que haja quem deseje o mal para si, desde que cada um tome por modelo o seu desejo pessoal, é evidente
que nunca ninguém desejará para o seu semelhante, senão o bem. Em todos os tempos e sob o império de todas as crenças, sempre o homem se esforçou para que prevalecesse o seu direito pessoal. A sublimidade da religião cristã está em que ela tomou o direito pessoal por base do direito do próximo. Se quisermos entender de justiça e de direito, basta pensarmos o que queremos para nós e desejar o mesmo ao nosso semelhante. Assim, continua o texto, o homem, quando praticar a justiça em toda a plenitude, terá o caráter do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Porquanto praticará também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Ou seja, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nisso se resume a lei e o direito de todos. Obrigada por mais esse momento, que possamos observar-nos sempre nesse desejo de nos olharmos todos como iguais, porque assim, sem diferenciação de cor, de credo, de direitos, de vontades, enfim, possamos realmente desejar o melhor para nós, querendo assim o melhor, a minha imagem e semelhança, que são todos os meus irmãos. Que Deus nos dê amparo e que Jesus continue a ser nosso guia. Obrigada a todos. Que assim seja.